Fala, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal JB Concursos, um canal voltado para vocês, concurseiros e concurseiras que buscam aí uma vaga nos concursos públicos que estão por vir aí em 2024, né? Esse curso aqui de Direito Constitucional, ele é direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe e está previsto para ser lançado agora em 2024, certo? Então, pessoal, nós estamos na aula de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 3, certo? A gente já entrou aí no artigo 5º da Constituição, que é, sem dúvida, os incisos, né, daí do artigo 5º mais cobrados em provas de concurso público da carreira policial, certo? Então nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Mas já peço a vocês, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem. Isso dá uma moral muito grande, galera, pro nosso canal, certo? Ajuda no engajamento. Eu tô com 185 seguidores. A minha meta é bater 250 seguidores agora no mês de agosto, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Então nos deem essa moral, tá, pessoal? E depois da vinheta, nós iniciaremos a nossa aula de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 3. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu! Pronto, meus queridos, estamos de volta e vamos lá iniciar a nossa aula de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 3, beleza? Então, sem muita conversa, vamos lá. Inciso 12. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal ou instrução processual penal, beleza? Então, pessoal, esse inciso aqui, ele é muito tranquilo, certo? Ele é muito tranquilo, geralmente cobra aí a literalidade do inciso 12, tá? Mas a gente tem algumas situações em que devem ser observados por conta desse salvo aqui, ó. Esse salvo aqui, ele nos deixa com a pulga atrás da orelha, tá? Esse salvo aqui, ó, nos deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque lendo o inciso 12, entende-se de que, no último caso, ou seja, na parte das comunicações telefônicas, tá? Só poderá haver aí a inviolabilidade, né, do sigilo por ordem judicial e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E aí a gente vai destrinchar, né? Porque a ideia de que esse salvo aqui dá a ideia de que as outras elas não podem ser quebradas, né? Elas não podem ser violadas, mas não é o caso, tá? E a gente vai entender aqui o porquê. Então vamos lá. O artigo 5º, ele trata da inviolabilidade das correspondências e das comunicações. A gente acabou de ler, né? A princípio, a leitura do inciso 12 pode dar a entender que o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas e de dados não poderia ser violado. Apenas haveria exceção constitucional para a violação das comunicações telefônicas, né? Então, acabei de falar que é mais um erro aí, né, do texto constitucional, tá? Mas eu não vou dizer que é um erro, eu vou dizer que é um equívoco, beleza? Um equívoco do texto constitucional. Como não há direito absoluto, isso a gente já está careca de saber no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo se previsão expressa na Constituição, que lei ou decisão judicial também possa estabelecer hipóteses de interceptação das correspondências das comunicações,
telegráficas e de dados, tá? Então, por exemplo, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Então imaginem vocês que alguém de fora do presídio, né, entrega lá uma correspondência para o cidadão que está lá preso. E aí o sistema prisional, né, o órgão de segurança pública recebe uma denúncia de que vai ter aí um atentado contra alguma autoridade pública e que está havendo aí uma comunicação, né, de fora para dentro do presídio. Então, se de fato esse direito aqui fosse absoluto, né, o sigilo da correspondência, então, teoricamente, a autoridade policial, no caso, a administração penitenciária, não poderia intervir, né, não poderia pegar aquela carta, violar, entre aspas, para ver o conteúdo, né, daquela carta. Então veja que seria uma coisa meio que absurda, né? A administração pública não ter, né, essa prerrogativa, esse direito, né, de chegar e fazer aí meio que a triagem, né, daquilo que está entrando dentro do presídio, tá? Então veja aqui que, como não há direito absoluto, então óbvio que essa situação aí também ela pode sim ser, entre aspas, né, violada, né, aquela correspondência ali pode ser violada caso haja alguma suspeita aí de um cometimento do crime ou de um possível cometimento de crime, certo? Comunicação de dados. Comunicação de dados é o seguinte, ó, suponha que em uma operação de busca e apreensão realizada em um escritório profissional, os policiais apreendam o disco rígido de um computador no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado. Neste caso, não há violação do sigilo da comunicação de dados, tá? Então, nesse caso, não há violação do sigilo da comunicação de dados. Isso porque a proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si, certo? Em outras palavras, não há nessa situação quebra do sigilo das comunicações, ou seja, a interceptação das comunicações, mas sim apreensão de base física, na qual se encontram os dados. Então, a apreensão do HD, não não está aí relacionado à comunicação de dados, mas sim na apreensão do equipamento, né, da base física na qual se encontra aí os dados, certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, vamos adiantar. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que um policial realize prisão em flagrante delito. Aqui já é uma situação diferente, tá? Que acontece com muita frequência. Suponha que um policial realize prisão em flagrante delito, apreendendo o telefone celular que estava de posse do preso. Então, na sequência, passa a verificar no celular do preso conversas pelo aplicativo WhatsApp. Então, nessa situação, as provas seriam lícitas. Olha a pergunta boa aqui, aí. Pergunta de prova, viu? Pergunta de prova aí. As provas seriam lícitas nesse caso? Pessoal, não, tá? Não seriam lícitas. Segundo o STJ, é ilícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial, tá? Então, as mensagens armazenadas no aparelho estarão, afinal, protegidas pelo sigilo telefônico. Por outro lado, se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão autorizada por ordem judicial, aí sim admite-se aí a autoridade policial verifique o conteúdo que estiver armazenado no aparelho, incluindo as conversas pelo
WhatsApp. Então não haverá necessidade para análise desses dados de nova autorização judicial. Então veja que existe uma diferença, né, entre a questão aí do sigilo das comunicações, sigilo dos dados, existe uma certa diferença. A quebra do sigilo das comunicações consiste em ter acesso aos extratos, ao extrato das ligações telefônicas, tá? Nada mais é do que a conta omitida pela operadora telefone. O que está na conta é justamente a quebra do sigilo das comunicações, tá? Então, por outro lado, a interceptação das comunicações telefônicas consiste em ter acesso às gravações das conversas, tá? Então é diferente. A quebra do sigilo das comunicações está relacionada ao extrato da fatura, né, da operadora. Já a interceptação das comunicações telefônicas, aí sim é o acesso às gravações das conversas, beleza? Vão anotando, pessoal, vão tirando print aí para vocês colocar a diferença de cada um deles, porque geralmente, se for, por exemplo, uma prova CESP, vai cobrar esses detalhes, certo? Vai cobrar esses detalhes, vai pegar o exemplo de um e colocar o exemplo do outro. É o que a banca CESP costuma fazer, beleza? A interceptação das comunicações telefônicas é, sem dúvida, a medida mais gravosa, tá? É a medida mais gravosa, a interceptação das comunicações telefônicas. Por quê? Porque você escuta todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo da ligação, beleza? Então, por isso, somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Já a quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, além, é claro, do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele pode quebrar tanto o sigilo das comunicações, como ele pode quebrar também, como ele pode não, né? Como ele pode autorizar a interceptação das comunicações, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a interceptação das comunicações telefônicas, ela é algo ou uma medida mais grave, né? Ela é algo mais sério, tá? Então, somente o Poder Judiciário pode fazer a autorização, beleza? Já a questão da quebra do sigilo das comunicações, a própria CPI, além do Poder Judiciário, pode solicitar essa quebra, certo? Segundo a Constituição Federal, a interceptação das comunicações telefônicas somente será possível quando atendidos 3 requisitos. Então, novamente, interceptação das comunicações. Veja que ela é a que mais as bancas gostam de cobrar, tá? A primeira é por ordem judicial, isso é óbvio, tá? O Poder Judiciário tem que liberar, tem que autorizar. Deve haver a existência de investigação criminal ou instrução processual penal e, em última hipótese, a lei que preveja as hipóteses e a forma em que esta poderá ocorrer, tá? Então são essas 3 situações aqui, aí. O STF também reconhece que é válida a prova de um crime descoberto acidentalmente durante a escuta telefônica, autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Então imaginem vocês em que o Poder Judiciário ele liberou uma interceptação telefônica, tá? Uma conversa aí entre 2 pessoas que estão sendo aí investigadas pelo Poder Judiciário, beleza? Só que em uma dessas conversas foi ali interceptado alguém meio que dando ali a entender de que cometeu algum crime, tá? Fazendo algum comentário dizendo que cometeu algum crime. E aí o STF ele já reconhece que é válida a prova de um crime descoberto de forma acidental. Veja, o Poder Judiciário ele queria elucidar um determinado crime específico, mas acabou de forma acidental descobrindo
outro, a autoria de um outro crime já acontecido há algum tempo atrás, certo? Então, isso pode ser utilizado é, como prova para apuração de outro crime que já aconteceu? Pode, certo? Segundo o STF, pode sim. É a famosa prova emprestada. A gente vai ver isso mais à frente. Então vamos lá. Qual a diferença entre os três institutos que possuem bastante semelhança entre si? Qual é a diferença de interceptação telefônica, de escuta telefônica e de gravação telefônica? A interceptação telefônica, eu vou até mudar as cores para melhorar aqui o entendimento. Aí. A interceptação telefônica, conforme já vimos, consiste na captação de conversas telefônicas feitas por terceiros, sem o consentimento de nenhum dos interlocutores. A gente acabou de falar aqui sobre o exemplo do outra pessoa que falou com o suspeito e acabou meio que entregando, né, um crime que ele cometeu, certo? Devendo ser autorizada pelo Poder Judiciário. Isso é fato. Isso é fato. O Poder Judiciário é que tem que autorizar, certo? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tá? Já a escuta telefônica, aí vamos mudar aqui para o amarelinho. A escuta telefônica, por sua vez, é a capacitação da conversa telefônica feita por um terceiro com o conhecimento de apenas um dos interlocutores, tá? Ou seja, nesse caso aqui, um dos interlocutores tem o conhecimento da captação da conversa, tá? Então eu, por exemplo, quero que outra pessoa, sei lá, um colega, um conhecido, ele simplesmente diga, né, que foi ele, que assuma que foi ele que cometeu um determinado crime, um determinado delito. E aí eu vou lá e consigo gravar, né? A gente sabe que tem vários aparelhos aí no mercado, e aí eu consigo, né, gravar aquela conversa, o que ele está me passando, tá? Então isso é um exemplo de escuta telefônica, é quando um dos interlocutores sabe, tem conhecimento daquela captação, certo? Já, e aqui a gente vai colocar vamos botar de verde, né? A gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo sem o consentimento ou ciência do outro. Sem o consentimento ou ciência do outro, certo? Vamos passar aqui adiante. Questãozinha, pessoal. Antes de chegar nas questões, ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? O conceito de interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica. Eu sugiro que vocês façam o seguinte: peguem no caderno de vocês e faça tipo um cronogramazinho, tá? Deixe lá bonitinho a diferença, o nome de cada um deles e a diferença de cada um, certo? A mesma coisa aqui, aí. Dessas três situações aqui, ó. Cadê? O que é correspondência das comunicações telegráficas, comunicações de dados e comunicações telefônicas. Coloque tudo isso no papel para facilitar aqui o entendimento de vocês. Ah, isso aqui também é muito importante aí. A interceptação das comunicações telefônicas, essa é a mais importante das três, né? E ela pode ser feita nessas três hipóteses. Então anotem também. Aqui, ó, é a questão da prova emprestada, conhecida como prova emprestada. Então é importante que vocês coloquem essa possibilidade também, certo? Agora vamos para a questão. É ilícito o uso de prova colhida por via de interceptação telefônica no curso de inquérito policial em processo disciplinar instaurado contra servidor não investigado pelo mesmo fato na seara criminal.
E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tentem aí. E aí, pessoal? É ilícito o uso de prova colhida por via de interceptação telefônica no curso de inquérito policial em processo disciplinar instaurado contra servidor não investigado pelo mesmo fato da seara criminal. É ilícito? Pessoal, claro que não, né? Claro que não, a gente acabou de falar. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Certo? É válida a prova de um crime descoberto acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Ou seja, é plenamente possível, tá? Que o uso de prova colhida por via de interceptação telefônica no curso de inquérito em processo disciplinar instaurado contra servidor não investigado pelo mesmo fato na seara criminal não é ilícito, tá? É lícito. Então a questão está incorreta. A questão está incorreta. Por quê? Porque é lícito, tá? É lícito. Beleza? Vamos passar. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Então aqui, ó, trata-se de norma constitucional de eficácia contida, que trata da liberdade de atividade jurisdicional. Esta dispõe que, na inexistência de lei que exija qualificações para o exercício de determinada profissão, qualquer pessoa poderá exercê-la. Qualquer pessoa poderá exercê-la. Entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Então, aqui a gente já falou algumas aulas atrás, né, falando sobre a questão do inciso 13, sobre a questão do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá? Aqui, pessoal, a gente pode colocar como, por exemplo, a OAB, tá? Então você não basta ser bacharel em direito, você tem que fazer a provinha da OAB, certo? Outra questão é quando a gente fala sobre a medicina, né? A medicina o cara tem que estudar ali durante, eu acho que 5 ou 6 anos, né? Depois tem que fazer residência, depois tem que passa por um monte de processo até ele ter ali a sua qualificação profissional em pleno gozo, tá? Então isso aqui é muito tranquilo, certo? Geralmente quando é cobrado, também é cobrada a literalidade, certo? Já vem uma questãozinha aí. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo defeso ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo. E aí, pessoal, certo ou errado? Defeso. Essa palavrinha aqui, aí, já anotem, tá? Já anotem. Defeso quer dizer que é vedado. Defeso é o mesmo que vedado. É vedado ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo. A questão está incorreta por conta dessa única palavrinha aqui, ó, do defeso, tá? Então, esse defeso é o que deixou a questão incorreta. Se não tivesse o nomezinho defeso, a questão ela estaria perfeita. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo dado aí ao legislador ordinário a criação, ou sendo conferido, né, aí ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações, que é justamente o que está lá no inciso 13, tá? Então, por conta do defeso, que significa vedado, né, proibido ao legislador ordinário, e aí a questão se torna incorreta, certo? Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá? Então, isso aqui é muito importante, resguardado o sigilo da fonte, certo? É resguardado o sigilo da fonte. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse inciso 14.
Esse inciso ele assegura o direito de acesso à informação, tá? Desde que este não fira outros direitos fundamentais e resguarda os jornalistas, possibilitando que estes obtenham informações sem terem que revelar sua fonte, tá? Sem terem que revelar sua fonte. Não há conflito, todavia, com a vedação ao anonimato. E por que a gente traz essa questão aí da vedação ao anonimato? Porque o jornalista ele tem por obrigação de apurar se aquele fato é verdadeiro ou não, tá? Então a pessoa vai lá, passa para ele a fonte, né? Passa para ele aí uma determinada situação e o jornalista, sem verificar, vai lá e faz a publicação daquela notícia, tá? Então, caso haja alguma situação em que a notícia seja falsa, quem é que vai responder? O jornalista, tá? Por quê? Porque está assegurado aí o sigilo da fonte. Porém, a gente não pode confundir com o anonimato, tá? A gente sabe que o anonimato ele não é previsto na Constituição, certo? E aí outra questãozinha, não, inciso 15 já. Aqui é a mesma coisa, aqui geralmente é cobrado a literalidade, tá? Do inciso 14. Inciso 15 é a livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, aqui nada mais é do que o direito fundamental de primeira geração, que é o direito de liberdade, o direito de ir e vir, certo? Então, a locomoção é o direito fundamental de primeira geração, cuja ameaça ou coerção pode ser defendida por meio de habeas corpus. Aqui a gente já viu que é uma garantia fundamental, tá? É uma garantia fundamental. Sabendo que não há direito fundamental absoluto, a livre locomoção ela pode ser restringida. Ela pode ser restringida diante de exceções constitucionais. E aí, como exemplo disso, nós temos o estado de sítio, né? E a suspensão da liberdade de reunião, tá? Então são dois direitos fundamentais que podem ser restringidos, tá? Em situações aí, em exceções constitucionais, tá? Então, para quem está vendo, por exemplo, o que está acontecendo ultimamente, né? Na questão de algumas guerras, por exemplo, agora mais recente, a guerra na Venezuela, né? Aí na questão das eleições da Venezuela. Então, assim, o Estado ele entra, né, em estado de exceção. Muito provavelmente o presidente lá, né, entre aspas, eleito, né, democraticamente, ele pode, né, ele pode decretar o estado de sítio e aí, obviamente, suspendendo aí a liberdade de ir e vir das pessoas, né, que é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sendo agredidas, enfim, tá o maior fuzuê lá na Venezuela, né, para quem está assistindo aí o jornal ultimamente. E provavelmente vai cair alguma coisa relacionada a atualidades, né? Atualidades vai vir aí, provavelmente vai vir falando sobre esse conflito na Venezuela. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Independentemente de autorização. Gravem isso aqui aí, certo? Desde que não frustrem outra, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então vejam o seguinte, aqui geralmente costuma cair em prova o direito de reunião, tá? E por que costuma cair em prova? Porque eles trazem, o inciso 16, ele traz situações meio que condicionantes, tá? Por exemplo, todos podem reunir-se pacificamente, certo? Até aqui, aí, show de bola. Outra condição, sem armas, show de bola. Em locais abertos ao público, beleza. Independentemente de autorização, beleza. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, beleza. Sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. Isso aqui não confundam como exigido autorização,
certo? Não confunda você avisar com o autorizar, pedir autorização. O direito de reunião, ele independe de autorização. Tá lá em cima aí. Ele independe de autorização. Tá aqui aí, certo? Então, as bancas elas costumam fazer o quê? Elas colocam que é exigido a autorização por parte do poder público e tá errado. Tá errado, não precisa de autorização do poder público, certo? Então, o direito de reunião é um direito típico de uma democracia, estando intimamente relacionada à liberdade de expressão. É um direito individual, mas que expressa de maneira coletiva. Caracteriza como a liberdade de condição, pois viabiliza o exercício de outros direitos individuais, tais como a liberdade de crença religiosa e política, e também a liberdade de expressão, tá? Então, geralmente, quando a banca costuma cobrar essa questão em prova, ele troca, ele troca esse nomezinho aí, exigido prévio aviso por exigido autorização do poder público para que aquela reunião aconteça, certo? Pode ser também que todos podem reunir-se pacificamente, independentemente de uso de armas. Tá errado, tem que ser aí, sem armas, certo? Em locais abertos ao público. E aqui a gente já deu aquela lida do inciso 16. O exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal de 88 e ela traz algumas situações em que vocês têm que ficar ligados, né? A reunião deverá trazer fins pacíficos e apresentar ausência de armas. Então quer dizer que uma reunião militar, por exemplo, uma manifestação dos militares, ela não é permitida, ela é proibida pela Constituição? Não. Né? Os militares podem se reunir sim, porém com ausência de armas. Então imagine vocês uma reunião onde está lá mais de 100 pessoas e todo mundo armado. A primeira desavença que tiver, acabou, meu irmão. Acabou a passividade, certo? Outra situação é que a reunião deverá ser realizada em locais abertos ao público. O exercício de direito de reunião não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Então imagine que tem lá comícios políticos, né? Então vai lá um político e diz, olha, às 14 horas vai ter comício na praça pública de, sei lá, uma praça aí específica, do centro da cidade, às 14 horas, beleza? Pronto, tá aqui. Aí vem outra, a oposição, né? Outro partido de oposição, e diz, olha, a reunião está marcada para as 14h10 na praça pública, a mesma praça, do centro da cidade. E aí? Não pode, né, pessoal? Não pode, certo? E como é que vai saber quem é que vai ter razão? Por aqui, ó. Pelo aviso prévio, tá? Então, a que avisar primeiro, ela terá aí, ela estará, na verdade, amparada, né? O seu direito de reunião, certo? Outra coisa que vocês têm que ter noção é que não necessita de autorização, basta apenas o prévio aviso, não necessita de autorização, bastando apenas o prévio aviso, beleza? Não tem bicho de sete cabeças. Dê um print disso aqui, anotem no caderno e vamos para lá, vamos para o abraço. Vamos correr para o abraço. E aqui polêmico, a marcha da maconha, né? Vamos falar da marcha da maconha. A marcha da maconha admite-se que o direito de reunião seja exercido, inclusive para defender a legalização de drogas. Olha que top! Não é permitido, todavia, a incitação, o incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento. E aí, pessoal, é complicado, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque quem me conhece sabe a minha opinião, o meu ponto de vista em relação a isso aqui, tá? Como não é matéria a ser estudada, então vamos passar adiante.
É importante destacar também que o direito de reunião é protegido por mandado de segurança e não por habeas corpus, tá? Habeas corpus está relacionado ao direito de liberdade do indivíduo, ao direito de ir e vir, tá? Aqui fala sobre o direito de manifestação, né? O direito de reunir-se. E aí entra o mandado de segurança, tá? Vamos para a questãozinha. De acordo com o STF, o consumo de droga ilícita em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí, meus queridos? Bom, pelo que a gente viu aqui, aí, não é permitido o quê? A incitação, ou incentivo, ou estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento. Mas não se falou nada sobre o que? O uso da substância, tá? Então, o uso da substância, ele é assegurado pela liberdade de expressão? Sim, sim. Aqui está dizendo que não é permitido o quê? A incitação, o incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento. Porém, aqui não fala nada sobre a questão da descriminalização do uso dessa substância. Desculpa, aqui está falando sobre o consumo, né? O consumo de droga ilícita, é isso mesmo. O consumo de droga ilícita em passeata que reivindica é assegurado pela liberdade de expressão. Certo, tá? Questão correta. Aqui no texto não fala sobre o uso, mas sim, até porque, né, pessoal? O uso, ele de uma certa forma ou de outra, ele é liberado, né? Ele é liberado e se eles estão reivindicando, né, aí pela questão da descriminalização, é óbvio que isso aqui está assegurado aí pela sua liberdade de expressão. O que não pode é a incitação, o incentivo ou o estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento, certo? Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, é livre a liberdade de associação para fins lícitos, porém aí é proibido a associação de caráter paramilitar. A de número 18, inciso 18, a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E aqui é uma situação interessante aí. Elas independem de autorização para quê? Para criar, né? Para criar associação ou cooperativa, sendo vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Então, é vedado a interferência estatal, certo? E o inciso 19 nos traz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então aí, compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso. E qual é o primeiro caso? De ser dissolvidas em trânsito em julgado, tá? Em trânsito em julgado. Então, a associação, para ela ser suspensa somente por decisão judicial, mas para ela ser compulsoriamente dissolvida, tem que ser por decisão judicial e também com trânsito em julgado, tá? Transitado em julgado, beleza? Vamos embora. Para que exista uma associação é necessária a presença de 3 requisitos. E aí vamos lá. Isso aqui é óbvio, né?
Eu vou abrir uma associação, tem que ter o quê? Uma pluralidade de pessoas. A associação é a sociedade, uma reunião de pessoas com um fim determinado. Então tem que ser aí, no mínimo, duas pessoas, né? É uma associação. Tem que ter o quê? Estabilidade. Então, ao contrário da reunião, que tem caráter transitório, as associações têm caráter permanente. Então você cria hoje a associação, né? E aí ela vai fazer o quê? Ela vai permanecer pelo tempo que for necessário. E, por fim, surge a partir de um ato de vontade. Presentes esses requisitos, estará caracterizada uma associação, a qual estará, por conseguinte, sujeita à proteção constitucional. Destaque-se que a existência da associação independe da aquisição de personalidade jurídica, certo? A liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independente de autorização dos poderes públicos, que também não podem interferir em seu funcionamento. Então, eu quero abrir uma associação, eu não preciso de autorização do poder público. Eu vou abrir e acabou. E o Estado também ela não pode intervir no meu funcionamento, tá? Então quem vai criar as regras, quem vai eleger os associados, presidente, diretor, enfim, vai ser tudo os associados. O Estado não tem nada a ver com a situação. O Estado ele não pode intervir, certo? As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. A gente acabou de falar disso. Só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Aí é diferente, tá? Neste caso, a necessidade de trânsito em julgado. A criação de associações é livre, ou seja, independe de autorização, tá? É livre, independe de autorização. Já a criação de cooperativas também é livre, porém há necessidade de lei que a regule, certo? E aqui, ó, para vocês que vão entrar na polícia, é vedada as associações de caráter paramilitar, beleza? Costuma cair em prova, gravem essa informação também. Inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Isso aqui é meio que óbvio, né? Então, geralmente, você não pode, né? Ninguém será obrigado a associar, ou seja, filiar-se a uma associação, né? Ou a permanecer associado. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação, tá? Então, caso isso seja cobrado na sua prova, porra, isso acontecerá aqui na sua literalidade. É o copiar e colar, certo? Já o inciso 21 fala sobre as entidades associativas que, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Então aqui são as entidades associativas, né? E aí todas as entidades aí, né, que possuem aí associação têm, né, aí os seus representantes, né, o pessoal que vai lá e que luta pelos seus direitos, tá? Então qual é a diferença entre a representação processual e a substituição processual? Vamos ver cada uma delas. A representação processual, o representante não age como parte do processo. O representante ele não age como parte do processo. Ele apenas atua em nome da parte, ou seja, da pessoa representada. Então, para que haja representação processual, é necessário uma autorização expressa do representado, certo? Já na substituição processual, o substituto é parte do processo, agindo em nome próprio na salvaguarda de direito alheio. O substituído, por sua vez, deixa de sê-lo, sofre apenas os efeitos da sentença, ou seja, não está no processo. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, bora adiantar. Apresentada essa distinção, cabe-nos afirmar que o artigo 5º, inciso 21, é um caso de representação processual. As associações poderão, desde que expressamente autorizadas, representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, tá? Tem que haver expressamente
autorização, certo? Tem que ter expressamente autorização. Em outras palavras, poderão atuar em nome de seus filiados e na defesa dos direitos destes, beleza? Ninguém poderá ser compelido a se associar nem a permanecer associado. E aí, certo ou errado? Porra, letra de lei, né? Ninguém poderá ser compelido a se associar nem a permanecer associado. Questãozinha correta. Questão aí de 2015. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Esse direito é absoluto? Não. Esse direito ele não é absoluto, tá? A apropriação atenderá à sua função social. Beleza? Aqui tá certinho. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Eu vou botar aqui, ó, justa e prévia indenização em dinheiro, para que vocês não tenham dúvida, né, nos próximos slides, beleza? Então, o direito de propriedade está sujeito à atuação restritiva por parte do poder público. O que é que isso quer dizer? Que nenhum direito é absoluto e que o direito de propriedade ele estará sujeita a uma atuação restritiva do poder público, certo? Entretanto, mesmo sendo relativo, a Constituição não poderia deixar de estabelecer certas proteções a esse direito. Então, desse modo, no inciso 24 do artigo 5º, garante-se que a propriedade, se estiver cumprindo a sua função social, só poderá haver desapropriação com base na tutela do interesse público, em 3 hipóteses. E a primeira é necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Essas são as hipóteses previstas na Constituição, tá? A indenização desses casos, ressalvadas algumas exceções determinadas, constitucionalmente dar-se-á mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Prévia e justa indenização em dinheiro. Em outras palavras, há casos em que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro, e a gente vai ver aqui em quais situações, certo? Primeiro, desapropriação para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, que acontece aí, o pagamento, né, acontece em no máximo 20 anos, tá? Outra situação é aquela desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpriu sua função social. E aí será pago com títulos, né, da dívida pública, conhecido aí como precatórios, pagamento feito em no máximo 10 anos. E por fim, a desapropriação confiscatória, e aí nesse caso é sem indenização. Um exemplo de uma desapropriação confiscatória é o cidadão que tem lá a sua propriedade para fazer plantação, para usar, né, como plantação de droga, né, drogas ilícitas. Então é claro que ele vai ser desapropriado e aí o Estado ele não vai pagar R$ 1 sequer aí para esse cidadão que utilizou ali da sua propriedade para o cultivo e criação de drogas, certo? E aí vamos para a questãozinha. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia indenização em títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. E aí, pessoal? Nesse caso aqui é de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia indenização tá certo. Prévia indenização. Em títulos da dívida pública? Não. É em dinheiro. Olha. É em dinheiro. Beleza? A gente acabou de falar aqui
Vamos voltar aqui o slide para vocês verem. Aqui, ó. Beleza? Mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em dinheiro. Nesses casos aqui, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, tá? É justamente o que está aqui, ó. Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Pagamento em dinheiro. Nesse caso, questãozinha está incorreta. Incorreta. Não é pago com títulos da dívida pública, mas sim em dinheiro, beleza? O direito de propriedade é garantido constitucionalmente. Bom, isso aqui está mais do que certo, né? Permitindo ao seu titular o exercício livre e irrestrito do direito de gozo, uso e disposição do bem. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a questão está incorreta por conta disso aqui, ó. Irrestrito do direito de gozo, tá? A gente sabe que se o cidadão não tiver cumprindo a sua função social, aqui, ó, se o cidadão não tiver cumprindo com a sua função social, ele perderá, né? Poderá haver desapropriação, certo? Com base na tutela do interesse público. Então, nesse caso, quando ele fala aqui de direito irrestrito, tá errado. Está incorreta a questão, tá? Ele não pode utilizar de qualquer jeito. Ele não pode utilizar o patrimônio dele, por exemplo, para criar uma indústria de contrabando, de produtos roubados, plantação de drogas. Não. Então, não é irrestrito o exercício livre e restrito do direito de gozo. Não, negativo. Nesse caso aqui, ele poderá ser desapropriado, inclusive com que aí, desapropriação confiscatória, tá? Desapropriação confiscatória, que é sem indenização, beleza? Então, para que vocês fiquem cientes, encerramos aqui a nossa parte 3 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Eu tive que adiantar um pouquinho para não ficar muito longo a videoaula. Eu prometi que seria entre 30 a 40 minutos cada videoaula. Acredito que tenha passado aqui um pouquinho, tá? Mas, pessoal, a missão foi cumprida. Bons estudos. Espero que vocês gostem do conteúdo. Peço mais uma vez que vocês curtam, comentem e compartilhem o nosso canal e os nossos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam no nosso canal, deem essa moral pra gente, pessoal. A gente tem uma metazinha aí de 250 inscritos até o final do mês de agosto, beleza? Então a gente quer passar aí desse número de inscritos e para isso a gente precisa da ajuda de vocês, beleza? Então deem essa moral aí pro nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!